Não achou o Célio? Chegou aqui. Oi? Chegou aqui na câmara. Ah, Nós vamos dar início. Enquanto isso, o Johnny vai ajudando ele ali. não sei. Ô, Tom, tá baixinho pra mim, pelo menos tá baixinho seu microfone aqui, viu? A gente vai dar início. Enquanto isso, o Johnny vai ajudando ele ali a entrar no... Ah, tá bom. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje, dia 17 de agosto de 2020, daremos início à 25ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite. Presente. Presente. Vereador Cristiano José Martins de Oliveira. Presente. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Presente. Vereador Célio Pereira, que está chegando, está presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic. Presente. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Um minutinho só. Ai, que dificuldade. Ofício número 038 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1871 de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito suplementar especial e da outras providências. Então, esses índices vão fazer com que os que estavam para ser demitidos não sejam demitidos mais e muitos que foram demitidos sejam avisados. Olha, talvez daqui 1, 2, 3 meses vocês terão seu emprego de volta. Do Executivo é só essa, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Dados de Guarujá, a região tem média móvel de 378 casos nos últimos 7 dias. Tem o microfone ligado aí. Resumo das proposituras dos senhores vereadores. Moção número 30, 2020, de todos os vereadores, moção de repúdio ao governador do estado de São Paulo, excelentíssimo senhor João Dória, pela apresentação do referido projeto de lei extinguindo o ITESP. Moção 31, vereadora Sandra Kennedy Viana, moção de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei número 529 de 2020, que trata da extinção de vários órgãos do governo do Estado, dentre os quais a Fundação Instituto de Terras, José Gomes da Silva e ITESP. Moção 32, da mesma vereadora, moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, João Dória Júnior, pela não extinção da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo, proposta através do projeto de lei 529/2020. Moção 33, moção de apelo da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei número 529, que trata da extinção dos órgãos do governo do Estado de São Paulo, dentre os quais a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Moção 34, vereadora Sandra Kennedy Viana, moção de repúdio ao projeto de lei 529/2020, que trata da extinção de vários órgãos importantes,
da área da saúde, como a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares e Lima, a FURP, a Superintendência do Controle de Endemias, a SUSEM, e a Fundação Oncocentro de São Paulo, a FOSP. Moção número 35, da mesma vereadora, moção de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei 529 de 2020, que trata da extinção de vários órgãos importantes da área da saúde, como a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima, FURP, a Superintendência do Controle de Endemia, SUSEM, e a Fundação Oncocentro de São Paulo, FOSP. Requerimento 89, vereadora Sandra Kennedy Viana, requer que sejam solicitadas ao senhor prefeito as seguintes informações. Primeiro, quais os critérios para a distribuição de cestas básicas de alimentos pelo Fundo Social de Solidariedade a partir das demandas recebidas pela Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Economia Solidária? Segundo, há alguma orientação para que as famílias que estejam recebendo o auxílio emergencial não possam se inscrever para receber as cestas básicas de alimentos? Em caso positivo, apresentar a justificativa técnica para tal direcionamento. Indicação 323, vereador Everton de Oliveira Adorno, manutenção na rua Prefeito José de Carvalho, próximo ao número 71, bairro Nosso Teto. E indicação 324, vereador Everton de Oliveira Adorno, estudo de viabilidade para a colocação de um quebra-molas na rua Prefeito José de Carvalho, próximo ao número 91, no bairro Nosso Teto. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há, senhor presidente. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Projeto de lei número 007/2020, fica proibida a prática de natação, de qualquer outro esporte ou de simplesmente brincadeira dentro dos lagos, canais e fontes ou praças públicas municipais, no âmbito do município de Registro e da outras providências. De autoria do excelentíssimo senhor vereador Everton de Oliveira Adorno. Com parecer em redação final. Projeto de lei número 42/2019, que dispõe sobre a publicização dos termos de ajuste de conduta, TAC, assinados pela Prefeitura Municipal de Registro, de autoria da excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, com parecer em redação final. Moção de repúdio número 030, autoria dos senhores vereadores, em conjunto ao Governo do Estado de São Paulo, pela apresentação do referido projeto de lei número 529, extinção do ITESP. Moção de apelo número 031, da autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, Assembleia Legislativa do Estado, pela não aprovação do projeto de lei número 529, que trata da extinção de vários órgãos do governo. Moção de apelo número 32, da autoria da mesma vereadora, ao excelentíssimo senhor governador do Estado de São Paulo, pela não extinção do CDHU. Moção de apelo número 033, da autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela não aprovação do projeto de lei 529, que trata de extinção dos órgãos do governo do Estado, dentre os quais a CDHU. Moção de repúdio, número 034, 2020, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao projeto de lei 529, 2020, que trata da extinção dos órgãos importantes da área da saúde, como a FOSP, a FURP e a SUSEM. E a moção de apelo número 035, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também pela não aprovação do projeto de lei 529, que trata da extinção dos órgãos importantes da área da saúde, como a FURP, a SUSEM e a FOSP. Projeto e moções em caminho para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Vereador Rafa, Diabinho quer falar. Senhores, boa noite. Eu não vi nenhuma inscrição aqui no chat, eu não sei que não apareceu para mim. E para mim também aqui no WhatsApp não apareceu nada. Então, acho que como o vereador Roberto se manifestou primeiro aqui, eu vou dar a palavra a ele.
Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Boa noite, nobres pares. Boa noite, público que nos assiste. Eu venho aqui dizer não só para a população de registro e também para os nobres pares, que nessas caminhadas, né, semanal da minha pessoa em relação à parte noturna, eu entrei num grupo agora de pedal, se vossas excelências não sabem, é um pessoal que faz o pedal à noite. Creio que se eu soubesse que era tão bom, eu teria entrado antes. E nessas caminhadas noturnas, né, eu quero aqui também parabenizar esse pessoal da bike, os bikeiros do pedal, em dizer que nesses passeios à noite, noturno, praticando esporte, e a gente vai olhando para as nossas luminárias, que a gente sempre vem falando. E esses pedal que a gente faz é na zona rural, se vossas excelências não sabem. Na semana passada, a gente fez um pedal em relação Boa Vista Estrada, saímos lá no Taquaruçu, que é o Manga Larga, e passamos dentro do Agrochá. Em todos os pontos que a gente passeou, tem lâmpadas queimadas. Não só no Boa Vista Estrada, no Manga Larga, no Taquaruçu, no Xangri-Lá e aqui no Blue. Para você ver, são quase 50 quilômetros, né, de estrada de sinal, que a gente vê a dificuldade que é você estar na zona rural com umas lâmpadas queimadas. Então eu passo aqui para os nobres pares, que são da área também, que querem ver a nossa cidade e nosso município caminhar, vamos cobrar todo mundo junto, né? Que é interessante a gente cobrar o poder executivo, porque as coisas não estão como que a gente quer e como a gente pensa. Está dificultoso, né? Aí essa semana que passou também, na quinta-feira, a gente veio para esse lado aqui, ó, Bamburral, Casuíte, Tiatã. E esses pontos também tem pontos escuros, com lâmpada queimada. Então são os trabalhos que a gente vem vendo e vem passando para o Poder Executivo, no órgão competente, e a gente não vê o andar da carruagem. Porque até então, alguns meses atrás, a gente estava brigando, né, que fizesse logo a licitação das luminárias públicas. Não só as luminárias públicas, mas também as extensão de rede, que temos muitos pontos escuros na cidade, né? Então, creio que os nobres pares podem também, né, agilizar e cobrar o Poder Executivo para a gente poder ter mais eficácia nesse trabalho, né? Queria também aproveitar a oportunidade, nobres pares, que alguns meses atrás eu pedi para a Prefeitura fazer um serviço da Vila Ponce, né? Um serviço aí que demorei alguns meses, mas caímos na realidade para saber que realmente da ponte para Jabarrocha é da municipalidade. E automaticamente depois o loteamento, quem vai dar conta depois das estradas todas é a prefeitura. Mas a reclamação naquele ponto ali era demais. Era muita gente pedindo ajuda. Não sei se procuraram vossas excelências. Eu acredito que deve ter procurado, né, que é um bairro grande, e trafega muita gente ali. Porque até então, nós, vereadores, na ocasião que quando fomos para pegar os abaixo-assinados e liberar o acesso, né, para outro bairro, eles precisaram de nós. E hoje mais ainda precisam da gente, porque eles estavam com uma dificuldade muito grande com essa seca, né, em relação ao tráfego de carro, de moto, com a poeira, e agora com a chuva, a lama. Então, eu quero aqui parabenizar o setor de obras, através do Cláudio Bolsonaro e seus funcionários, pelo trabalho que fizeram hoje lá. Um trabalho muito bem sucedido. Inclusive, cobrei até a própria Sabesp também, que fizeram uma ligação de esgoto no quartel.
infelizmente, o pavimento ali da Jabras Roça, ele está cedendo. Está cedendo que nem em outros lugares também, aqui no Banco Bradesco também, na avenida principal, ele também está cedendo, né? Então, eu acho assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Eu acredito que as coisas têm que ser com mais velocidade, né? Com mais velocidade. Mas eu quero agradecer aqui o setor de obras pelo excelente trabalho que fizeram hoje, e eu acredito que amanhã a gente conclui. Tá bom? Muito obrigado e boa noite e boa semana a nós. Próximo vereador inscrito. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Boa noite, colegas, vereadores. Boa noite, presidente. Eu queria registrar duas questões. Uma delas, não consegui apurar se foi só na região do Caiçara 1, Caiçara 2 e Ipanema, ou se foi em outras regiões da cidade, mas que reflete o mesmo tema trazido aqui inicialmente pelo vereador Roberto, que é em relação à gestão da iluminação pública. Né? A queda de energia nesta madrugada, pelo menos nesta região da cidade, foi muito intensa, foram muitas quedas, e o que levou, por exemplo, a pelo menos seis pessoas a procurar o nosso mandato, e algumas delas com a denúncia de que os eletrodomésticos tinham sido queimados, e por enquanto orientei a procurar o PROCON até que a gente consiga apurar melhor esse limbo que está, essa situação mal definida na gestão da iluminação pública e do fornecimento de energia, nesse caso aqui, o fornecimento de energia no nosso município. É muito sério porque são prejuízos, né? São prejuízos que as pessoas levam, enfim, sofrem em função desta situação. Eu quero apurar isso melhor por hora e caminhei ao PROCON e fiquei de registrar publicamente este problema. Como eu disse, não sei se aconteceu em outras regiões da cidade, mas nesta região foi muito intenso. Não dá nem para dizer quantas vezes caiu e voltou a energia, ou seja, essas quedas durante todo o início da madrugada. Então, fica aqui registrado para que o gestor público, a Prefeitura Municipal, tome providências imediatas para esclarecer a população e garantir medidas para que isso não continue acontecendo. Eu gostaria muito de, no dia 17 de agosto, não precisar falar de novo de Covid, porque é um tema que esta casa trata em todas as sessões, mas, para quem viu os números hoje, não dá para não falarmos disso. Não dá para não falarmos disso. Quer dizer o que, de novo, a não ser que a gestão pública municipal continua da mesma forma, sem tomar medidas efetivas. Não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ver o jornal da TV Tribuna. Eu não vi esse dado publicado ainda em outro veículo, porque os dados regionais demoram para ser consolidados, né? Mas hoje a TV Tribuna mostra para a gente crescimento absurdo do número de óbitos. Um crescimento absurdo do número de óbitos na nossa região. Nós viramos, enfim, se é que vale falar algo assim, o patinho feio, mas é muito pior do que isso. Nós viramos uma região onde o Estado inteiro está de olho, está abismado de ver, de um lado, os nossos indicadores não melhorando, e de outro lado, uma apatia, quer dizer, não há horizonte me parece, no fim do túnel, porque você não vê medidas serem tomadas. Os colegas ou aqueles que vão no ouvir posteriormente podem dizer, poxa, mas tem um grande passo, aumentou o número de vacas de UTI, é verdade, isso é fato. Por isso, a nossa taxa de ocupação hoje está em 38% a média da região. No entanto, nós sabemos que isso, nem individualmente, nos tranquiliza, ninguém aqui quer leitos de UTI para se internar, enfim, e adoecer, não é, nem individualmente nos tranquiliza, e muito menos vai conseguir fazer com que a gente retome a nossa vida minimamente com uma flexibilização, porque é sabido por todos que a nossa economia não aguenta mais, os comerciantes não aguentam mais, os pequenos, médios, não, comerciantes ou a área de serviços, enfim,
ninguém tem mais condições de continuar. Eu louvo a atitude da CIAR de ter procurado o poder público estadual, ou seja, procurar o governo do Estado. Eu louvo, aprovo, tem que ser procurado, mas o governo do Estado tem que, então, agir regionalmente junto com a região, com as prefeituras, que é quem desenvolve as ações locais. Nós estamos cansados de falar as mesmas coisas, não precisamos ser especialistas para saber que, enquanto não houver fiscalização, para que mudemos os hábitos no isolamento social e na prevenção, nós não vamos diminuir a mortalidade. Nós assistimos o secretário de Saúde ainda falando de ação no final de semana como se fosse mutirão. Eu e outros colegas, me parece que vários, até eu, elogiamos, ou seja, apresentamos publicamente elogios à Secretaria da Saúde para ver se isso acontecia frequentemente, não. Me dei conta logo na terça-feira, posterior à minha fala, que foi uma ação isolada, pontual, no sábado, no final de semana. Aquelas ações de ir até os bairros, de fiscalizar o uso de máscara, de fiscalizar o distanciamento social. Até os testes, chamado rápido, ou seja, os testes aliás, todos, mas o teste rápido, que era para ter retorno com 5 dias úteis, até os testes, que é para orientar o isolamento social, monitorar de perto as famílias, estão atrasando e atrasando muito. Mais de 10 dias aconteceu nessa semana, novamente. Eu faço essa fala aqui porque não poderia deixar de registrar, mas confesso aos senhores que é uma fala com desalento, no sentido de que não me parece o prefeito da sua cidade, o vice-prefeito, a sua equipe, preocupada efetivamente. Será que é porque não mexe no bolso? Será que nós precisamos apelar para isso, para ver que aqueles governantes que não dependem, por não dependerem do governo municipal, da economia local, está tranquilo? Porque não tem outra resposta. É uma displicência com a morte, uma crise sanitária e uma displicência com aquilo que ainda resta de pé do nosso fôlego na nossa economia. Eu faço sugerir, apontar saídas, já são conhecidas, que são aquelas mais simples. Né? Só não sugerimos aqui que tais as barreiras sanitárias, que estão até os outros municípios estão desativando, porque ficaram mais de um mês sustentando essa estrutura, mas nós não sugerimos por conta da questão de mobilidade, de acesso ao nosso município, porque não é possível, talvez, com sucesso, as tais barreiras. Mas já estão apontadas, conhecidas, sabidas, que nós temos que testar e que nós temos que fiscalizar. Basta o secretário de Saúde, não vou nem dizer o prefeito, porque está totalmente displicente, basta o secretário de Saúde ouvir as equipes da rede básica para entender por que elas não conseguem, não é por falta de vontade, por que elas não conseguem atuar no seu território. A doença foi banalizada, o risco foi banalizado. E, portanto, aquele agente comunitário que já é conhecido, que tem relações, ele não tem nenhuma relação de, vou usar um termo aqui, que eu acho que é esse mesmo, de autoridade, de capacidade de persuadir aquele território que ele atua para que haja adesão às medidas. E não adianta, não será só com o UTI, que ainda tem todo o problema que nós já temos falado aqui da precariedade, que nós vamos sair dessa situação. Então, é uma fala no sentido de apelar, mais uma vez, a esse governo que a gente conta os dias para que acabe, mas que, enquanto está no poder, que faça o mínimo, nos ajude, enquanto município, a superar essa crise sanitária. Faça aquilo que já foi largamente ensinado, foi largamente, não só nessa casa, por vários de nós, mas que estão largamente ensinados em várias outras regiões dessa situação. Termino lembrando, por exemplo, a Baixada Santista, de 19. Enquanto nós tivemos recorde de número de mortes esse final de semana, não teve um óbito registrado aqui do lado. Temos que fazer fiscalização, temos que fazer fiscalização nos bairros, nos comércios. É até cansativo repetir, eu paro por aqui. Porque
com vontade política, falta de governo, a ter humildade ao falta de governo, a ter muita intenção eleitoral e cuidar da saúde, da nossa saúde coletiva. Esse é o apelo que, mais uma vez, eu faço aqui nesta casa. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Peço perdão também, vereador. Acabei não vendo que o senhor tinha assinado primeiro. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Acho que não tem como iniciar uma fala sem ser com essa situação do coronavírus aqui na cidade de Registro. E, principalmente, eu pego o gancho aí das palavras da vereadora que me antecedeu, mas eu acredito que nós estamos vivendo uma incoerência de ações, principalmente pelo governo do Estado, que é absurda. É absurda. Nós estamos aí já, somente nessa última reclassificação de fase vermelha, indo para 2 semanas, numa total incoerência de ações, de critérios. Realmente, nós temos aí esses óbitos, esses casos, mas eu volto a tocar na questão da qualidade da assistência prestada a nível hospitalar. E digo isso porque continuo recebendo denúncias de servidores quanto à falta de equipe médica suficiente na UTI, quanto à falta de recursos humanos suficientes para a assistência de alta complexidade que requer. E aí ainda não quero entrar no mérito de que esses óbitos estejam relacionados a esse tipo, porque seria uma denúncia gravíssima sem ter as provas suficientes. Mas me estranha muito no momento onde aumenta o número de óbitos e a gente continua sem a certeza de que existem recursos humanos o suficiente para a prestação de uma assistência de qualidade. E digo isso desde o começo da fala sobre essa questão. Agora, a intervenção do governo do Estado ela precisa acontecer de alguma forma, porque não é possível que os nossos pequenos, principalmente os micro e pequenos empreendedores da cidade, não consigam um viés para a sobrevivência. É impossível não ter nenhuma alternativa para enfrentamento dessa situação. Os nossos profissionais da atenção básica estão saturados, estão ficando doentes, uma carga psicológica gigante, e agora, grande parcela da nossa sociedade também não está tendo mais uma saída, eles não conseguem mais entender nada. Primeiro, eram os leitos. Os leitos foram recompostos pelo governo e já estão aí. E agora, o número de casos, que não parou nunca de aumentar. Agora, essa semana, o número de óbitos. E esses dados que nos chegam de maneira com delay aí, deturpada, como é que a gente vai conseguir ter uma clareza do que realmente está acontecendo? Não há uma continuidade de um trabalho de orientação e fiscalização realmente nos bairros, há uma banalização por boa parte da população, por boa parte das pessoas, e um sentimento de desespero completo dos nossos comerciantes, em especial os pequenos, os micro, não são aqueles das grandes redes, não. São os donos dos pequenos empreendimentos que fazem a economia girar, que fazem a nossa cidade funcionar. Essas pessoas já não sabem mais o que fazer. Elas estão apelando para movimentos legítimos, que são necessários nesse momento, que já não sabem mais o que fazer. Então, é um absurdo. A nossa saúde está
à mercê de uma estrutura fornecida pelo governo do estado, que veio aqui, faz uma propaganda, faz um marketing absurdo e não toma ações efetivas. O governador esteve aqui, prometeu 5.000 testes para aquela semana. Cadê os 5.000 testes? Cadê os 5.000 testes, governador? Não vieram. Agora veio aqui com meia dúzia de cobertor, com um pouco de máscara, uns frascos de álcool gel, e achando que isso aí tudo está resolvido, e faz uma fala na frente das câmeras de que está tudo sob controle. E a gente sabe que não está. E se tivesse sob controle, por que não da reclassificação? Então, essa é uma situação desesperadora. Desesperadora. Assim como a gente tem, mais uma vez, eu preciso falar isso aqui mais uma vez, essa situação da nossa central de regulação, do nosso CROSS. Esse final de semana, mais uma vez, uma paciente ficou mais de 6 horas entubada na UPA, doutor Inês, mais de 6 horas, Roberto, entubada na UPA, aguardando uma resposta da regulação nessa briguinha das equipes de neurologia, de neurocirurgia. Uma briguinha das equipes do HRR com o HRLB. E existem denúncias, indícios que estamos apurando do plantonista da neurocirurgia do HRR não estar dentro do hospital. Não estar dentro do hospital, recebendo plantão e não estar. E aí recusa paciente sem ter critério, porque é impossível, doutor Inês. Como é que vai saber qual é o critério se não tem um exame de tomografia feito, se não tem uma avaliação? Não aceita o paciente dizendo que não enquadra dentro dos critérios. Critério só pelo computador não é possível de saber se o paciente encaixa ou não. E aí a paciente fica mais de 6 horas numa sala de emergência de uma unidade de pronto atendimento, que inclusive também houve os erros vão se encavalando, vai virando uma coisa assim absurda. O paciente fica com assistência médica precarizada por falta do número suficiente de plantonistas na UPA, aí depois que consegue ser atendida, ser entubada, ser estabilizada, ficar mais de 6 horas entubada esperando uma resolução entre as equipes de neurocirurgia que ficam disputando entre si quem atende e quem não atende. Então, é um absurdo. Nada do que se pactua na DRS se fiscaliza para ser cumprido. Isso é um absurdo. As equipes estão sendo pagas. Cadê a auditoria? Cadê a fiscalização também? Então, nós estamos à mercê de uma média e alta complexidade que a gente não sabe o que está acontecendo. Então, como garantir, e aí eu volto, uso todo esse contexto para voltar, como garantir que os pacientes acometidos do coronavírus e que estão dependendo de leitos de média e alta complexidade, como garantir que eles estão tendo essa assistência resolutiva que não vai culminar no óbito deles? Se pacientes precisam de uma avaliação da neurocirurgia por conta de um AVC, estão ficando 6 horas numa unidade de pronto atendimento que não tem a estrutura suficiente para monitorização, como é que eu vou garantir que esses pacientes, com toda a sua capacidade respiratória, ventilatória comprometida, que precisam de medicamentos, precisam de monitorização, precisam de fisioterapia constante, como é que eu vou garantir que esses pacientes estão tendo a assistência resolutiva que não ocasione na morte deles? Então, é uma situação que beira o desespero, porque você não sabe que tipo de assistência está sendo prestada. E isso pode interferir diretamente nas estatísticas, que pode interferir diretamente na reclassificação, que pode interferir diretamente na reabertura ou não, que pode interferir diretamente na credibilidade da nossa gestão. As pessoas não acreditam porque realmente está bagunçado, está sem comando, está sem liderança, está sem gestão. Então a bagunça vira uma verdadeira bola. E não vou falar bola de neve para não
relacionar com outras coisas. Mas vira uma bola de bagunça. Me concede uma parte, vereador? À vontade, senhor vereador. Parabéns aí por ter tocado nesse assunto bastante importante, que é a questão da UPA. Eu acho que o senhor teve um problema no final de semana, e acho que nós temos todos os dias, assim como o senhor também, demandas e demandas de reclamações, né? Sabemos que é uma nova empresa que está gerenciando essa unidade, e sinceramente, eu até falei contigo no final de semana, a gente conversou um pouquinho por mensagem. Rapaz, se nessa pandemia que a gente tem uma demanda reduzida, já está com um mau atendimento, uma dificuldade imensa em se fazer o atendimento e orientação e tudo mais, imagine a hora que a gente voltar à normalidade e ter os 9 mil atendimentos no mês. Imagine o que vai ser. Se prepara aí, vamos nos preparar, porque a reclamação será intensa, vai ser muito difícil, viu? Eu tenho muitas reclamações aqui, inclusive de mau atendimento, de falta de orientação. Eu tive vários casos, inclusive no final de semana, de pessoas que foram até lá e, assim, pela demora do atendimento, pela falta de informação correta, o cara largou, foi embora, desistiu, ficou muito bravo. Tenho vários áudios aqui. Depois eu posso até compartilhar com os senhores aí. Obrigado pela parte. É isso. Obrigado pela contribuição, hein, vereador. Mas é isso. Nós estamos numa situação muito complicada. E aí, infelizmente, tudo isso culmina com um período eleitoral onde se politizou o coronavírus, onde se politiza a assistência à saúde. E com saúde, né, doutor Inês? Com saúde não pode politizar, não pode brincar. Não pode política em momento nenhum. Gente, nós precisamos aí ver como a gente pode, em conjunto, contribuir para que isso seja resolvido. Situação da assistência à saúde como um todo, situação coronavírus como um todo, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa liga a outra, e tudo isso vira uma coisa só. A nossa cidade precisa sobreviver, e isso tudo depende de um conjunto de fatores. Quer falar? Permite uma parte? Fique à vontade. Muito pertinente a sua fala e indignação. Eu acho que essa questão do CROSS, que Vossa Excelência colocou agora, é uma coisa crônica, e nós que trabalhamos dentro de hospitais, sentimos muito esse drama. Mas eu acho que nós podemos iniciar alguma conversa, até porque a diretoria do Consaúde solicitou que convidasse os vereadores para uma reunião para esclarecimentos, que eu acho que aí é um momento de se interrogar essas questões que estão sendo colocadas, de dúvidas em relação ao número de profissionais que estão atendendo lá os pacientes de coronavírus, os equipamentos, e também conversarmos um pouco dessa relação HRLB e HRR em relação aos casos graves, principalmente da neurologia, que é uma coisa crônica. De repente, poderemos iniciar aí uma busca de uma melhoria em relação a esse atendimento que já é crônico, e nós sabemos que há uns 6 meses atrás, ou até mais tempo, houve uma tentativa de se melhorar essa relação entre as duas unidades hospitalares, principalmente na parte da neurologia. Então, eu acho que fica aqui a sugestão de fazermos, os vereadores que têm interesse, uma conversa lá na diretoria do HRLB, que fez o convite, porque está sabendo que estão ocorrendo críticas, e eu acho que é pertinente e é bem interessante se os vereadores tiverem interesse de participar de uma conversa com a diretoria. Não tenha dúvida, doutor Inês. Obrigado pela contribuição. Eu falei com o doutor Márcio Basos esse final de semana, disse a ele que iria movimentar o grupo de vereadores para que a gente pudesse ir até lá. Ótimo, então, que foi feito o convite.
Para você terem uma ideia, senhores vereadores, nesse momento eu estou aqui, ó, com o meu WhatsApp do lado aqui, ligado aqui, ó. Por favor, senhor vereador, preciso de uma ajuda. O vô da minha filha teve um AVC e está na UPA desde as 13 horas, aguardando uma regulação. São 20 horas e 13 minutos, vereadores. Senhor presidente, público que nos assiste. São 20 horas e 13. E essa pessoa, um homem, está lá na UPA aguardando a regulação no AVC. Gente, acabando a sessão, nós vamos ter que tentar ver o que é que está acontecendo. Vamos até lá, eu não sei o que vai fazer. Me concede uma parte, vereador? Essa situação se repete todo dia. Roberto sabe do que a gente fala, que a gente conversa sempre sobre isso. Me concede uma parte? À vontade. Obrigado pela parte. É um assunto pertinente, vereador, porque a gente trata isso daí no dia a dia, né? E a gente não tem paradeiro. Todos os dias tem problema. Mas enquanto nós tiver com uma pequena, alta e média complexidade e o CROIS, quando era nós que fazia a regulação, era fácil. Agora o Estado está fazendo, o que é que está acontecendo? Essa morosidade, que nem Vossa Excelência falou, que a pessoa talvez nem esteja no local para fazer a regulação. E aí, vereador, enquanto não tiver gestores concursados nessas áreas, gestores, não indicação de político, tira a política de lado. Enquanto tiver no meio da política, vão ficar à mercê desse jeito. Tem que ser pessoas da área, competentes, gestores com capacidade para poder atender os nossos munícipes. Porque não é possível, nós com três, tirando os particulares, pequeno, médio e alta complexidade, estamos bem servidos e pessimamente administrados, infelizmente. Obrigado pela parte. Nada, senhor vereador. Então, essa situação que se repete, é caótica, assim, tem hora que eu me sinto assim, sufocado, de tentar bater na tecla e parece que a gente não tem ouvido, a gente grita, parece que tem um saco na gente, assim, a gente tá gritando dentro do saco e tá ficando sufocado. E vamos, doutor Inês, vamos partir para essa conversa, vamos tentar chegar, Sandra, que tem aí o know-how, pessoal, vamos tentar marcar com a CIR, marcar com esse pessoal da urgência e emergência, olhar no olho dessas pessoas e perguntarem, gente, vocês não têm um pouquinho de humanidade, vocês não se colocam na posição das pessoas? Essa briga entre especialidades, entre serviços, alguém precisa tomar a rédea disso? Cadê a DRS? Cadê o governo do Estado? Meu Deus do céu. Está esperando a auditoria, o DRS. Absurdo, gente. Só para terminar minha fala, nem sei, acho que já extrapolei todos os tempos, senhor presidente, só para não deixar de falar sobre essa questão da iluminação, que é um outro absurdo. O bem da verdade, Roberto, é que, assim, questão da energia que a Sandra abordou, aqui no Caiçara, eu até 1h da manhã, 1h e pouco da manhã, que eu contei, foram 7 quedas, aqui no Caiçara 2, recebi reclamação de Paulistano, de Caiçara, de Xangri-Lá, aqui do Ipanema, alguns bairros próximos aqui. Então, eu lembro que uma vez, numa audiência que a gente falou com a Electro, eles tinham um problema sério de trabalhar somente provocados. E continua essa situação. Nós temos, tanto no serviço de transmissão de energia, que eu acho que é isso que fala, quanto no serviço de iluminação pública, nós não temos manutenção preventiva. Nós não temos pessoas que circulem para verificar os equipamentos, para ver como eles estão. Então, a situação fica nessa coisa absurda assim também. E eu acho que vai ser... É difícil, Roberto. Quem que vai ser o morador que às vezes está lá no Boa Vista, que está lá no Manga Larga, que vai ter condição de vir aqui para abrir uma ouvidoria para a situação? Não liga nem de 0800, vereador. Tem um minuto, senhor presidente? Um minuto para concluir. Obrigado pela vossa tolerância. Então, assim, enquanto a gente não tiver um trabalho de pactuar, no mínimo, que essa manutenção da iluminação pública tenha um período de manutenção preventiva e não apenas corretiva, e assim também exigir da Electro que haja um trabalho de prevenção nessa questão da oscilação da energia, nós vamos continuar sofrendo um serviço que é pago e não é barato e tem recurso para ser feito. Obrigado pela tolerância, presidente, e vamos que vamos.
Dando continuidade, pela liderança, a vereadora Sandra Kennedy Viana. Microfone desligado, Sandra. Obrigada. Obrigada. Eu pedi pela liderança para dar continuidade ao tema aqui levantado sobre a atenção dos hospitais regionais e tentando contribuir e também nessa linha do encaminhamento. Primeiro, que bom, doutor Inês, que a senhora conseguiu esse espaço. É fundamental dialogar com saúde e a gente efetivamente ter segurança ou não, né, frente a inúmeras denúncias que nós vimos recebendo, e não são poucas, em relação à equipe, à disponibilidade de equipe. Então, se esse encaminhamento está dado, eu acho bem importante. Mas eu queria aproveitar e fazer uma sugestão que, se houver uma posição, senhor presidente, da Câmara, e, quem sabe, conduzida pelo senhor como também Comissão de Saúde, a gente poderia organizar uma conversa, uma reunião virtual com o Hospital Regional de Registro, mas envolvendo a quem eles atendem, que é São Paulo, a Coordenadoria de Serviços de Saúde, que cuida das OSs. Por que isso? Porque eu quero parabenizar o Fábio, porque parece que era uma coisa até pessoal minha em relação à DRS. Que bom que os colegas trazem o tema que é central. A DRS está omissa na figura do seu diretor em relação à fiscalização. No entanto, eu tenho que fazer justiça aqui de que a DRS tem uma parte dessa responsabilidade, porque as OSs, essa aberração criada pelo PSDB no Estado de São Paulo, elas atendem a uma outra coordenação de saúde que não a coordenação que cuida das DRS. É um absurdo, não quero entrar aqui no detalhe, mas o fato é que, mesmo que o diretor tivesse uma posição que se espera dele, de fiscalização, os hospitais, as OS, respondem a outro chefe, vou dizer assim, que é a outra coordenadoria. Portanto, é muito viável, se encaminhado pelo presidente da casa, a presença de alguém da coordenação de serviços de saúde aqui, para conversarmos. Porque os erros, eles se traduzem nisso que nós estamos falando. Tem que envolver o Ministério Público, se possível. Eu acho que deveríamos chamar, porque parece coisa técnica, mas não é. Veja bem, nós estamos falando de contratos não cumpridos. Certeza na área de neurologia que não estão sendo ofertadas a carga horária contratada. Aquele contrato que nós já trouxemos aqui nessa casa, denúncia sobre ele. Todos se lembram do que nós estamos falando. Ok. É absolutamente real de que não existe titulação. Veja, numa palavra, nós temos UTIs que não são credenciadas nem pela Vigilância Sanitária, nem pela Secretaria da Saúde. Ou seja, nem para funcionar, mesmo que não recebesse, e mesmo... eu não quero entrar em termos técnicos para não complicar, mas são dois processos. Um é aquele que, independente de receber ou não do Ministério, o órgão vigilância atesta que a gente pode ir para aquela UTI ou que a gente pode ser atendido por aquela área de especialidades. Isto não tem, os serviços não são credenciados. Então, eu vou dar um exemplo concreto aqui. Faço questão porque é uma denúncia. Para você ter UTI, é fundamental que você tenha o quê? Um deles, não o principal. O fisioterapeuta, como que chama mesmo, Fábio? Fisioterapeuta... Bom, esqueci o termo, mas é o fisioterapeuta da área de UTI, né, doutor Inês? E para esse fisioterapeuta, pulmonar, enfim, para esse fisioterapeuta atuar, ele precisa ter 2 anos de experiência. Senhores, fisioterapeuta que atua aqui entregou uma declaração para o hospital dizendo que tem experiência. Quando você pede, de fato, ao hospital, cadê a experiência dele, ele não consegue comprovar. São denúncias de todas as ordens, inclusive dessa que estou trazendo aqui, mas de muitas delas. Então, o Ministério Público está presente, como que um serviço funciona sem ser credenciado, como é que a gente tem contratos que não são fiscalizados efetivamente,
E termino a minha fala só dizendo que o deputado José Américo esteve virtualmente aqui, recente, numa reunião que fizemos de lançamento da pré-candidatura do nosso prefeito, Jefferson Pécori, e ele é da Comissão de Saúde. E me deixou bastante animada quando ele mostrou estar acompanhando de perto, com as denúncias bem estruturadas sobre o Hospital Regional de Registro, e que virá fazer visita in loco aqui. O vereador Fábio Tatu também mencionou uma outra pessoa que tem atuação na nossa região, que é o deputado Caio França, que é da mesma comissão. Portanto, eu sugeriria, terminando a minha intervenção aqui, que nós chamássemos a direção do Hospital Regional de Registro, que nós chamássemos o Ministério Público, chamássemos a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e que ainda a Comissão de Saúde desta casa fizesse uma reunião prévia para organizar as informações, para que a reunião seja bastante produtiva, porque não é obrigação dos colegas conhecerem o tema em detalhe. Mas uma vez que nós prepararmos esta reunião, eu acho que nós podemos sair com um saldo positivo dela, porque o problema não é o PROS enquanto sistema, o problema é que não se cumprem os contratos e não se ofertam os serviços que são contratados, e não é fiscalizado, como todos aqui disseram. Portanto, eu faço essa sugestão. E gostaria de depois, se o presidente pudesse se pronunciar, nós poderíamos fazer isso como, talvez depois da sessão, não é? Como conjunto da Câmara, para que tenha o peso necessário diante de tantos problemas que estamos enfrentando. A título de ilustração e para encerrar, na última semana eu tive que lidar com o caso de uma criança de 1 ano e meio que tinha tido alta depois de uma cirurgia mal sucedida, e a criança ficou esquecida no hospital das 10h30 da manhã, quando ela teve alta do médico, até às 11 horas da noite, quando eu entrei para solicitar que se fizesse uma avaliação, porque ela foi esquecida de dar a alta para ela, que já tinha sido, formalmente, porque já tinha sido dada a alta médica. Só para ilustrar com mais um exemplo o tipo de problemas que enfrentamos. Obrigada, senhor presidente. Próximo vereador inscrito. Não há, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade. Questão de ordem. Pode falar, vereador. Só para complementar a fala da vereadora Sandra, porque a gente tem que também não deixar de fiscalizar, vereadora, em relação aos fins de semana no HRR, que a maioria dos médicos são tudo de fora. O que está acontecendo aí que a gente já escutou, e precisa confirmar, se é que no fim de semana realmente os médicos ficam aí. Que parece-me que eles vão embora e voltam só na semana seguinte. Precisa tirar essa dúvida aí. Só essa dúvida, queria complementar a fala de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Exato. Dando continuidade, solicito ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Presente. Vereador Cristiano José Martins Joliet. Presente. Presente. Vereador Luiz Marcelo Comeron. Presente. Vereador Célio Pereira. Presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Presente. Presente. Vereador Roberto Stucci Duarte. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Fala, Rafa. Vereadora Inês Sati Okuyama Kavamoto. Presente. Presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente. Presente. Vereador Gilvan Mendonça Siderlaxic. Presente. Presente. Vereador Rafael de Freitas Gomes. Presente. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Presente. Vereador Everton de Oliveira Adorno. Presente. Presente.
Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Projeto de lei número 007 de 2020, autoria do senhor vereador Everton de Oliveira Adorno, que dispõe que fica proibida a prática de natação, de qualquer outro esporte ou de simples brincadeira dentro dos lagos, canais e fontes de praças públicas municipais, no âmbito do município de Registro e da outras providências. Algum problema? Coloco o projeto de lei 007 de 2020, de autoria do vereador Everton de Oliveira Adorno, em discussão. Não havendo vereador fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para o autógrafo. Projeto de lei número 042, 2019, que dispõe sobre a publicização dos termos de ajuste de conduta, os TAC, assinados pela Prefeitura Municipal de Registro, autoria da excelentíssima senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, com parecer em redação final. Vereador Roberto, por favor, desliga o microfone. Coloco o projeto de lei 042 de 2019, da autoria da vereadora Sandra Kennedy Viana, em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Fico contente, senhor presidente, que esse projeto tenha entrado hoje para votação, porque vejo de extrema importância no sentido de garantir mais acesso à informação de expediente que ele traz, sem dúvida, compromissos do gestor público com a instituição Ministério Público. Se são compromissos acordados através desse TAC, é bastante importante que o cidadão, de forma geral, tenha acesso a estas informações. São expedientes que são usados bastante, né? É muito comum o poder público ter esses ajustamentos com o Ministério Público para adequar determinadas políticas públicas. E isto, com a disponibilização dos TACs vigentes, eu tenho certeza que trará uma contribuição importante à transparência na gestão pública. Um exemplo bastante claro, que eu aproveito para tornar público e tratar rapidamente sobre ele, porque a mim é bastante caro, inclusive, foi um termo de ajustamento de conduta que nossa gestão assumiu quando eu fui prefeita dessa cidade, para ampliar o número de vagas em creches no município. Era uma decisão, claro, minha como prefeita, como mulher, como mãe, e que tenho prioridade, tinha e tenho nesta área, mas porque o município vinha acumulando um déficit muito grande. Na época, acho que nós tínhamos 67 anos, eu acho, o aniversário do município, a idade de emancipação política do município, e tinha 500 vagas em creche. Em 4 anos, nós subimos para 1.180 vagas em creche. 1.180 vagas em creche. E isso foi bastante importante, sem dúvida, mais do que dobramos em 4 anos aquilo que o município acumulou ao longo dos seus 67 anos. No entanto, o cidadão, principalmente a mãe, que está mais ligada ao tema da vaga na creche, sempre está a questionar por que qual foi o ajustamento, qual foi o acordo decorrente desse TAC que o município ampliou nesses 8 anos tão pouco. Houve uma finalização, nós sabemos que o déficit e a fila, a lista de espera, né, em vaga por creche continua muito grande.
O ano passado, quando nós levantamos por ocasião de mês de abril, passavam de 280 crianças na fila, não é? Para dar um pequeno exemplo. Então, é bastante importante que conste, por isso peço apoio dos colegas, no portal da transparência, as informações referentes aos termos de ajustamento de conduta, e por isso apresentei o presente projeto de lei. Obrigada. Continua em discussão o projeto 042 de 2019. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Só para parabenizar aqui e acrescentar, eu também sou sempre favorável a todo o processo de transparência quanto às coisas públicas. Então, é fundamental que esses termos de ajuste de conduta estejam mesmo publicizados efetivamente. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar o ensejo e dar um toque nos vereadores para que nós cobremos todas essas proposituras que viraram lei quanto à questão da transparência, que elas não estão sendo cumpridas, muitas delas, quanto, por exemplo, a questão dos aluguéis, a questão dos contratos, aí, aquele projeto de transparência dos andamentos das obras. Isso tem sido pouquíssimo divulgado com a transparência necessária pela prefeitura, e esses termos de ajuste de conduta que a Sandra está propondo são fundamentais também para que a população toda possa saber e, inclusive, nos ajudar a fiscalizar e a controlar essas coisas aí. Então, com certeza, somos favoráveis aí. Continua em discussão. Não havendo vereador a fazer uso da palavra, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a confecção do respectivo autógrafo. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Se os vereadores estiverem de acordo, da gente votar em bloco as moções de apelo e repúdio do número 030 ao número 035, porque elas são correlatas. Eu vou fazer a leitura de todas, mas na votação, se a gente pudesse debater e votar elas em bloco. Queria fazer uma questão de encaminhamento contrário. Pode fazer, vereador. Eu acho que nesse tema, vereador Fábio, eu gostaria de manter o encaminhamento normal, porque cada segmento ligado a cada uma dos temas que nós vamos tratar, das medidas que o projeto de lei trata, espera de nós pronunciamento público específico, espera de nós com clareza sobre cada um dos temas. Se nós juntarmos, nós vamos ter pouco tempo para conversar de tanto desmonte, de tanto problema. Sem problemas. Podemos seguir, então. Então, vamos lá. Moção de repúdio número 030, de autoria dos senhores vereadores, em conjunto ao governador do estado de São Paulo, senhor excelentíssimo senhor João Dória, pela apresentação do referido projeto de lei número 529/2020, que trata da extinção do ITESP. Coloco a moção de repúdio 030 de 2020 em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Bom, colegas, acho que eu já me manifestei durante a semana, nas redes sociais, onde eu podia, levei essa demanda até o deputado Caio França, até a deputada Rosana Vale, porque realmente a gente falou, inclusive, semana passada em sessão, do que essa postura adotada pelo senhor João Dória, nosso governador do estado de São Paulo, que tem feito realmente esse desmonte aí das autarquias e de fundações e
entidades públicas, instituições públicas, que são de grande relevância para todo o estado de São Paulo e, em especial, aqui no Vale do Ribeira, em se tratando do Instituto de Terras, o ITESP. Não é possível admitirmos, como agentes políticos do Vale do Ribeira, a extinção do ITESP, o trabalho que ele tem feito aqui no nosso Vale do Ribeira, tanto na questão de assistência técnica, né, aos nossos, a nossa produção rural, aos nossos agricultores, aos nossos quilombolas, que tão pouco auxílio do poder público têm, e o ITESP faz essa cobertura, quanto na questão da regularização fundiária, que nós temos caminhado muito bem. A Vila São Francisco, quantos títulos? Arapongal, Serrote, agora caminhando num trabalho lá no Jardim Vitória, fundamental de regularização fundiária. É fundamental a legitimação desses bairros para que eles possam ter segurança jurídica, né, Cristiano? Segurança jurídica, para que possam receber as melhorias adequadas, né, Sandra? Você também, todos os vereadores envolvidos nisso, mas a gente sabe o quanto é difícil de se conseguir algumas coisas, quanto à questão da infraestrutura mesmo, saneamento básico, muitas vezes, que ficam travadas por conta da falta de legitimação fundiária, da regularização. Então, é absurdamente, é inadmissível a gente não se manifestar contrário a essa questão da extinção, nesse momento que a gente está falando do ITESP, mas de todas essas outras fundações e autarquias públicas consolidadas. Não é possível que esse argumento do governo seja simplesmente enviar um projeto de lei e extinguir tudo isso. O que ele está pensando que é o quê? Que é a empresa dele, que é do jeito que ele faz, do jeito que ele quer? Esse governador é um brincalhão. Esse governador é uma vergonha para o estado de São Paulo o que ele tem feito. É uma vergonha para o estado de São Paulo o que ele tem feito. Então, eu me coloco completamente contrário a isso e todas essas moções que nós iremos debater, discutir e aprovar por unanimidade, quero amplificar com toda a minha força, o quanto eu puder, a minha contrariedade à extinção dessas autarquias, dessas instituições, dessas fundações tão importantes para o estado de São Paulo. Essa palavra, vereador. Obrigado, vereador Fábio Cardoso. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. Não tem como não se manifestar, né? A gente briga tanto, eu estou no meu 4º mandato, e todos os meus mandatos eu briguei pelo ITESP estar aqui, não só o ITESP, como cidade legal também, para poder fazer esse excelente trabalho que eles fazem. Na ocasião, no primeiro mandato, eu lembro que a gente fez a Vila Nova toda, né? Todo mundo ganhou um título, porque ninguém tinha título naquela ocasião. E agora um bom trabalho que eles vêm fazendo na nossa cidade, nesse meu 4º mandato, e em ver o desmonte que tem esse governo do estado, né, em relação a tirar essas empresas que prestam um excelente serviço à nossa região, não só a nossa cidade, como a região também. Eu sou totalmente ao contrário desse governador. Infelizmente, é um cara que não vê o nosso lado, só vê o lado dele, infelizmente. Obrigado aí. Mais algum vereador a fazer uso da palavra? Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Eu me inscrevi pelo chat, mas perfeito. Eu começo a minha fala parabenizando a Associação dos Servidores do ITESP pela mobilização que está sendo feita no Brasil todo, no Vale do Ribeira, no Pontal do Paranapanema, de forma mais especial. E quando eu disse no Brasil todo, não é exagero. É porque, embora o ITESP seja, claro, uma empresa estadual,
Ela tem uma repercussão porque as famílias assentadas de 140 assentamentos e as famílias de quilombolas passam de 1.400 famílias de quilombos com uma presença maior aqui na nossa região. Não se pode aceitar o desmonte de uma estrutura, de uma empresa, de uma fundação com o objetivo do ITESP, com a atividade que ela faz estratégica na produção, no apoio à produção de alimentos. Quando se apoia assentamento de reforma agrária e quando se apoia quilombo, nós estamos falando de comida na mesa. Nós estamos falando de apoio à agricultura familiar. Nós estamos falando daquilo que, inclusive agora na pandemia, nós vemos como exemplo os assentados e os quilombolas fazendo distribuição de alimentos nas periferias das grandes cidades. Não é possível abrirmos mão do ITESP. A única possibilidade de abrir mão do ITESP é se acontecesse a retomada da extensão rural pela CAT, ou seja, de todos os agricultores familiares terem assistência técnica adequada e não apenas os quilombolas e os assentamentos. Mas isso está muito longe de acontecer. Com esse orçamento ridículo, minúsculo da Secretaria da Agricultura, nós temos que manter esta forma segmentada, ou seja, dirigida, ao menos para os quilombolas e para os assentados. E faço aqui, publicamente, o meu reconhecimento do respeito imenso que eu tenho pelo trabalho que o ITESP faz no Vale do Paranapanema, que eu conheci de perto, e também aqui na região do Vale do Ribeira. Desculpa, é Pontal do Paranapanema, eu falei Vale. No Pontal e aqui no Vale do Ribeira. É de uma dedicação e de uma competência e envolvimento necessário para a gente poder romper a dificuldade que é, na cadeia produtiva, o elo da comercialização. A gente diz que o agricultor sempre sabe plantar, claro, com assistência técnica, melhor ainda. Mas o grande gargalo é na comercialização, e o ITESP, através da sua articulação e de projetos, tem contribuído muito ao longo da sua história para que a gente possa vender para a alimentação escolar das grandes cidades. Nós vendemos, não preciso nem nominar, todas as cidades ali da região metropolitana de São Paulo, os quilombos, através das suas cooperativas, garantem, né, para a alimentação escolar com produtos aqui da região. É fundamental e nós não podemos deixar que o governo do Estado faça esta... Na verdade, não se encontra justificativa, né? Toma uma medida que vai atacar de frente uma região, vai desestruturar uma parte da economia regional, que é a agricultura familiar, de uma região que ele, inclusive, diz ter estruturado o projeto Vale do Futuro. Isso parece mais qualquer coisa, menos uma responsabilidade mínima com a nossa região, que tem na agricultura, sim, com muito orgulho, uma das suas vocações e das suas formas de desenvolvimento. Claro que a regularização fundiária é fundamental, e quero aqui reforçar o que disse os meus colegas, e também dizer, além da regularização fundiária urbana, que é super importante, a regularização fundiária rural. Eu falo com tanto carinho da sua instituição, porque eu conheci a sua precursora. Eu vim para a região por conta dessa época da década de 80, que era a SAP, Secretaria de Assuntos Fundiários. Governo Montoro, 1980. Não se pode, este governo do PSDB, mesmo o PSDB, acabar com o PSDB, que foi cumprido uma promessa ainda de 1992, do governo Montoro, que era regularizar as terras do Vale do Ribeira. O vereador Wander, que é especialista na área, sabe do que estou falando. Nós tivemos um passo muito grande, há cerca de 8 anos atrás, quando fizemos todo o georreferenciamento da região com um programa da terra em convênio com o governo federal. Aí veio o georreferenciamento, a fotografia, o primeiro passo para que aquilo que fosse privado e o ITESP, as terras públicas e devolutas, pudesse fazer a entrega do título. E muito pouco se caminhou até agora,
não por falta de vontade das suas equipes, mas também porque há muito tempo este governo vem apostando no sucateamento, no enfraquecimento, para chegar a essa fórmula, que é a fórmula africana, que é a fórmula liberal, de sucatear a estrutura pública e depois propor ou a sua instituição ou a sua privatização. Nós não vamos aceitar. Conclua, vereadora. Quero parabenizar os colegas que conjuntamente assinamos esse documento. Não é possível aceitar isso. Isso ataca o cerne da política de alimentos e a nossa região ataca um dos esteios fundamentais para o desenvolvimento do Vale do Ribeira, que é a necessária regularização tributária e a produção de alimentos. Então, fica aqui o meu protesto, mas fica aqui também a minha parabenização aos agentes públicos da região que estão se movimentando, das outras câmaras, os colegas vereadores, os deputados, e também, fundamentalmente, a Associação dos Servidores do ITESP. Obrigada. Vamos resistir. Não vamos deixar que esse projeto passe. Obrigada. Mais algum vereador a fazer uso da palavra? Não havendo vereador, coloco a moção em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficiais. Vereador Roberto Stuck Duarte, por favor, desligar o microfone. O microfone está desligado, vereador Fábio. Moção de apelo número 031, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei número 559/2020, que trata da extinção de vários órgãos do governo do Estado, entre os quais a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, José Gomes da Silva, ITESP. Coloco a moção de apelo 031 de 2020 em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Obrigada, senhor presidente. Em diálogo com alguns colegas, nós optamos por apresentar numa outra linha este apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, este apelo aos deputados, porque conhecendo a insensibilidade, a falta de conhecimento da região, a insensibilidade política, a postura liberal desse governo Dória, nós nutrimos poucas expectativas de que ele vá retirar o projeto. Então, nos resta muita caminhada, e a primeira delas é esta que nós estamos, e proponho o apoio dos colegas, apelando aos deputados da Assembleia Legislativa que impeçam esta aberração. Eu usei o termo aberração, não foi por descuido. O projeto que trata tantas instituições no mesmo projeto de lei, sem discutir a especificidade de cada situação, é porque quer mesmo. Hoje o meu amigo Nabil Bonduque escreveu um artigo na Folha, que vou aqui plagiar, porque eu achei perfeito, é a mesma boiada que quer passar o ministro do Bolsonaro, quer agora passar o Dória, em meio à pandemia, tentar passar um projeto que desmonta estruturas extremamente sensíveis, importantes e estratégicas do governo, entre elas a do ITESP. Então, essa segunda moção aqui apresentada tem os mesmos argumentos, mas uma estratégia de dialogar, de buscar o apoio dos deputados da Assembleia Legislativa. Tomo a liberdade também de reforçar aos colegas que, de forma mais pessoal e direta possível, possa falar com as pessoas, com os deputados com os quais os colegas tenham contato, para que possamos fazer esse trabalho de marcação, de estar muito de perto, porque eu tenho muita esperança que, em relação ao ITESP, a gente possa reverter esse quadro. Mas vai depender de cada liderança local
e dessas duas regiões, principalmente Pontal do Paranapanema e Vale do Ribeira, porque é onde as ações do ITESP se concentram. Este é o propósito, portanto, de apelar aos deputados da Assembleia Legislativa, aos deputados mais votados, ao conjunto dos deputados, e solicitar ao presidente que encaminhe de forma dirigida aos 20 deputados mais votados na cidade de registro o expediente, se for aqui aprovado. Obrigada. Mais algum vereador a fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Fábio Cardoso Júnior. Só para acrescentar, né? A gente fez o nosso repúdio ao governador, mas a gente sabe que provavelmente ele pouco se importa com o nosso repúdio, porque pouco ele tem se importado com o Vale do Ribeira. Então, concordamos plenamente que agora, além do nosso repúdio à atitude, o nosso apelo, porque inevitavelmente o projeto já está lá. Então, nosso apelo àqueles que vêm pedir voto aqui no Vale do Ribeira, que nesse momento que nós precisamos deles, que se coloquem. E não só ao Vale do Ribeira, a tudo, né? A tudo. A Fundação ITESP é para todo o estado de São Paulo. Fundamental aqui no Vale do Ribeira, mas para todo o estado de São Paulo. Então, que agora eles se coloquem a nosso favor, que esse é o momento deles atuarem. Mais algum vereador a fazer uso da palavra? Não havendo a vereador, coloco a moção de apelo 031/2020 em votação. Os favoráveis permaneçam onde estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Moção de apelo número 032, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao excelentíssimo senhor governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, pela não extinção da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do estado de São Paulo, proposta através do projeto de lei número 529 de 2020. Coloco a moção de apelo 032/2020 em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Talvez a palavra seja, precisa falar, né? Precisa falar da importância do CDHU? Precisa falar da única instituição do estado de São Paulo com mais de 50 anos que constrói casa popular? Eu tenho a impressão, sinceramente, que o governador considera o povo de São Paulo ignorante, porque é de tamanha safadeza, desculpa a expressão, mas eu não tenho outra mesmo, o argumento que, não sei se os colegas tiveram o tempo de ler, o argumento usado pelo governador para a extinção dessa companhia. Querendo dizer que as linhas de crédito, financiamento imobiliário dos bancos públicos pudessem substituir o CDHU. Nós estamos vivendo em registro hoje um exemplo disso. O Nossa Casa, que é um financiamento bancário, está deixando de fora, porque é um financiamento bancário, como tal, ele tem que voltar-se para a capacidade de pagamento, mas deixando de fora quem mais precisa de casa. A extinção do CDHU é exatamente o que aconteceu em registro esses últimos 8 anos. Nenhuma casa construída, e quando construído como o projeto, uma linha de crédito de financiamento bancário. Nós não podemos aceitar isso. É 1% do ICMS que financia casas populares pelo governo do estado, um projeto que, acanhado se comparado à Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista de volume e do ponto de vista de subsídio, mas importante se comparado à sua extinção, ou seja, queríamos um CDHU melhorado, com mais recursos, com mais projetos, com mais unidades sendo construídas, dado a necessidade imensa de casas populares que nós temos. Mas, ao menos, preservar o que nós tínhamos, senhor governador Dória. Ao menos, preservar o CDHU na sua função de construção de moradias. Não dá, olha, nós olhamos para registro, começamos, eu não sei
se vou acertar aqui historicamente, mas o nosso teto, acho que foi um dos mais antigos, depois o Xangri-Lá, Jardim São Paulo, e assim vai, Bloco D, Bloco E, enfim, quantas moradias populares foram construídas pelo CDHU aqui na cidade de Registro? Eu lancei um abaixo-assinado, estão tendo uma adesão imensa aqui de pessoas da nossa cidade, porque reconhecem a importância dessa companhia. Não é possível, eu tenho muita esperança que a Assembleia vá segurar também esse projeto, vai vetar também esse item do projeto, porque não se pode abrir mão disso. Só uma pessoa de má fé querendo imaginar que a população e que nós sejamos ignorantes para dizer que as linhas de crédito substituem o CDHU, ou, né, falta de, na verdade, esta é a verdadeira razão, falta de competência e a conclusão da velha estratégia. Sucatear, 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 para depois privatizar ou acabar. E nós não podemos aceitar isso, e eu tenho muita esperança que as câmaras, as lideranças no Estado, porque aí agora é estadual essa mobilização que pode acontecer, que a gente consiga barrar este projeto. Portanto, peço o apoio dos colegas. Para que assinemos juntos, eu só não apresentei anteriormente porque não teve tempo útil, mas se os colegas assinaram, faço questão que estejamos todos assinando conjuntamente, se os colegas assim desejarem. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Eu já deixo aqui meu voto favorável e gostaria de assinar conjuntamente, e é realmente o que a vereadora disse. No momento onde a gente precisa de políticas públicas de garantir habitação para as pessoas, que é um direito fundamental, as pessoas estão precisando. O que a gente precisa é realmente fazer com que a política habitacional funcione de modo a não virar um comércio, de modo a garantir habitação para as pessoas que realmente precisam. É isso que o governador tinha que estar pensando. E não extinguir a CDHU dizendo que as instituições financeiras vão ter condições de manter a política habitacional. Isso é absurdo. Mais um deles. Então, completamente, eu gostaria, inclusive, de poder subscrever aí a moção. Todas elas, viu, vereador? Já deixo de pronto. Obrigada, vereador. Continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Roberto Stuck Duarte. É bem por aí mesmo, né, vereadora Sandra? A gente briga para as pessoas realmente que precisam da casa própria, e aí o governo aí vem tirando o que não é deles, né? Que automaticamente é um governo que foi contra eles, né? Que montou a CDHU, principalmente dentro da nossa cidade, o escritório da CDHU, que era o ex-candidato a governo, o Márcio França. E automaticamente o PSDB vem brigando contra agora, né? Tudo que era deles estão tirando. Quem sabe eles vêm com uma nova sigla, mas o que a gente vê hoje, infelizmente, é as casinhas só para pessoas que têm condições de pagar realmente. Quem é acima de 2, 3, até 4 salários mínimos. Infelizmente, quem precisa das casinhas mesmo, não consegue. Mas é isso aí mesmo, Sana. Estamos no caminho. Conte com a minha assinatura aí. Continua em discussão. Não havendo vereador a fazer uso da palavra, coloco a moção de apelo 032 de 2020 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Vereador, seu microfone está desligado. Vereador Fábio Cardoso Júnior, o microfone está desligado. Aí, agora foi. Eu estava tentando ir pelo espaço aqui, hoje não deu certo. Moção de apelo
número 033, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela não aprovação do projeto de lei 529/2020, que trata da extinção de órgãos do governo do Estado de São Paulo, dentre os quais a CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo. Coloco a moção de apelo número 033 de 2020 em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Creio que já apresentamos os argumentos na minha fala anterior, mas aproveito apenas para esclarecer, porque eu creio que esse é um tema que sempre traz muita controvérsia e com razão. É dizer que nos programas habitacionais, primeiro, né, contrário à extinção desse órgão, pela importância que já me pronunciei anteriormente, e dizer que nos dois programas, seja o federal Minha Casa Minha Vida, seja o CDHU, o processo de seleção é sempre do município. Então, os erros e os acertos, eles são no nível do município. Todo o processo de conferir se cumpre as exigências, no caso do CDHU, se demora 5 anos no município, se tem outro imóvel no nome, concordo que são procedimentos que têm que ser melhorados muito. Nós vimos o Agrochá 1, que posso falar, foi o meu governo, que tivemos ainda casos onde as pessoas conseguiram driblar a fiscalização, que foi enorme. Nós fizemos vários sorteios para chamar os suplentes, de tanta gente que a gente excluiu, mas o Agrochá 2 e 3 não é novidade para ninguém, que foi muito mal feita a seleção, tanto é que as casas continuam fechadas até hoje. Mas aproveitei o tema só para dizer que, embora eu estou falando Minha Casa Minha Vida, mas para dizer que nos dois projetos, dos dois níveis de governo, federal e estadual, o nível de seleção ela é de responsabilidade das prefeituras. E fica aqui, portanto, o pedido dessa moção para que a gente apele à Alesp pela não aprovação desse projeto, para garantir a não extinção do CDHU, desculpa. Já argumentei, acho que suficientemente na anterior, só quis aqui esclarecer o processo de seleção. Obrigada. Continua em discussão. Não havendo vereador, coloco a moção de apelo 033 de 2020 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Moção de repúdio, número 034, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, ao projeto Lei 529, que trata da extinção dos vários cargos importantes da área da saúde, como a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares de Lima, FURP, a Superintendência do Controle de Endemias SUSEM e a Fundação Oncocentro de São Paulo, a FOSP. Coloco a moção de repúdio número 034 de 2020 em discussão. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Será que tem um disparate maior? É um conjunto de situações que extremamente lamentável. A FURP, ela é a maior produtora de medicamentos do Brasil, pública. A maior fábrica pública de medicamentos do Brasil. No estado de São Paulo, dos 500 e poucos, dos 500 municípios, deixa eu ver se eu tenho o número aqui exato, mas só tem 43 municípios que não recebem medicamentos da FURP. Depois eu vejo o número exatamente aqui. Portanto, inclusive nós entregamos medicamentos para outros estados do Brasil. São 18 estados, 54 municípios que recebem medicamentos da FURP do estado de São Paulo. E são medicamentos que a iniciativa privada não tem interesse de produzir. Tuberculose, por exemplo, meningite, hanseníase. São medicamentos que, se a FURP sai, nós vamos ter risco de desabastecimento. O Dose Certa, que é o programa estruturado desde 1995,
ele é base da política de assistência farmacêutica, ou seja, da oferta de medicamentos, em todos os municípios do estado de São Paulo, e aqui no Vale do Ribeira, em todos, e aqui em registro fortemente. Qual é o sentido? Quer dizer, nessa história ela é pior, porque ela teve sucateamento, teve pagamento de propina. Se os senhores fizerem uma pesquisa básica, vai ver que a CPI da Alesp trouxe à tona pagamento de propina na construção daquelas parcerias públicas e privadas, nas últimas unidades que a empresa implantou, né? Ela tem a estratégia que já tenho falado em todas as situações aqui, de sucatear, e neste caso aqui, um fortíssimo interesse com a iniciativa privada, que é ampliar os negócios da iniciativa privada. Não dá para aceitar de forma alguma a extinção da FURP. Não dá, não tem justificativa por nenhuma corrente liberal ou neoliberal que justifique o Estado de São Paulo abrir mão de uma empresa estratégica na produção de medicamentos para o SUS, como a FURP. Eu, sinceramente, espero que a Alesp derrube isso de uma carretada só, porque não há como nós aceitarmos. Isso já traz um encargo para os municípios, para falar aqui de registro, que eu farei questão de trazer na próxima sessão. Estou fazendo os estudos para mostrar o quanto vai pesar no nosso orçamento se nós tivermos que comprar, e vamos ter, com a extinção da FURP, os medicamentos que hoje são oferecidos, são trazidos em espécie através do dose certa. A mesma coisa em relação à Fundação Oncocentro, a FOSP. Ela é estratégica no enfrentamento do câncer, porque ela produz ciência, ela assessora tecnicamente, ela pesquisa, sabe? Ela é muito importante para a gente sair do atendimento cotidiano, raso, cotidiano, né, das unidades de saúde. Ela produz, portanto, conhecimento e assessora as unidades de saúde no Brasil todo. Então, a SUSEM é a mesma coisa. Não dá para dizer que com a municipalização do SUS, a gente pode abrir mão da SUSEM. Se fosse um governo sério, o governo do Estado de São Paulo, tinha isto sim, era fortalecido a SUSEM, que está sucateado com pouquíssima equipe, mas teria fortalecido para dar subsídio, supervisão e suporte para as equipes municipais. Não é nem hoje, não dá conta de fazer isso, dado que as equipes são pequenininhas. Mas nós temos que ampliar. Vocês sabem o que significa fazer um concurso, montar as equipes de vigilância, o controle de vetores nos municípios, tudo muito recente, sem nenhum know-how, sem nenhuma supervisão técnica por trás, e dado o que nós estamos vendo. Olha os números da dengue, como é que estão. Fora que tem controle de vetores que ainda a SUSEM faz de forma exclusiva. Leishmaniose, por exemplo, eu acredito que esteja ainda só um ou outro município deve estar fazendo. Portanto, é um ataque à estrutura do SUS aqui no estado de São Paulo inaceitável. Inaceitável. Eu participo de grupos de discussões do setorial de saúde no estado todo, há um grande movimento também em todo o estado, e gostaria muito que o nosso município de Registro, através da nossa Câmara, também se posicionasse e aprovássemos essa moção, e que de outras formas também cada colega pudesse falar com as suas lideranças na Alesp, com seus contatos de deputados, para fazer com que esse projeto seja modificado ou derrotado na sua totalidade. Muito obrigada e peço apoio aos colegas. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Vereadora, como disse, novamente, gostaria de subscrever, apoio, e tá na cara, né? Tá na cara qual é a motivação por trás disso, é toda aquela história muito evidente, Dória de ser. É claro. Para que eu vou produzir, para que eu vou investir em inovação, em tecnologia, em ciência, para melhorar a produção de medicamento, para melhorar a pesquisa, Sandra, para melhorar o combate que eu posso ter às ações das vigilâncias?
Se eu posso terceirizar tudo, se eu posso dar na mão da iniciativa privada, e isso, o vereador Cristiano sabe disso, tem esse viés liberal, isso não é ser liberal, não. Isso é muita esperteza do senhor João Dória, porque existem coisas que realmente a gente pode discutir um viés liberal, de alguns serviços não essenciais, de se discutir privatizações, de se discutir a presença de parcerias público-privadas. Existem sim. Agora, na questão da medicação, naquilo que está dando certo, naquilo que precisa apenas ser melhorado pelo poder público, aí não. Aí não. Aí o senhor Dória mostra uma face muito já conhecida dele, é só ver o histórico. É só ver o histórico. Como já diria lá o Márcio França, eu avisei, esse não enganava a gente. O Márcio França avisou nos debates. Ele confrontou e mostrou quem era o governador. Então tá aí a nossa realidade. Continua em discussão. Não havendo vereador, coloco o projeto em votação, ou a moção em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Beto já falou. Né? Aprovada por unanimidade. Oficie-se. Tem que melhorar a internet na cada bloco, porque ele veio esse tamanho e ele fez assim. Mas tá conectado. Tá, né? Conectou, né? Senhor presidente, só usar o tempo da justificativa de voto? Justificativa de voto da vereadora Sandra Kennedy Viana. Eu vou usar só esse tempo para dizer, são 645 municípios do estado de São Paulo que recebem medicamentos da FURP, é que eu fiquei devendo esse número. Obrigada. Moção de apelo número 035, de autoria da senhora vereadora Sandra Kennedy Viana, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela não aprovação do projeto de lei 529, que trata da extinção dos órgãos importantes da área da saúde, como a Fundação para o Remédio Popular Chopin Tavares e Lima, FURP, Superintendência de Controle de Epidemias, SUSEM, e a Fundação Oncocentro de São Paulo, a FOSP. Coloco a moção de apelo 035 de 2020 em discussão. Não havendo vereador, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Oficie-se. Solicito ao senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Cardoso Júnior. Obrigado, senhor presidente. Uso esse espaço final aqui, e curto, para novamente manifestar o meu total apoio à mobilização legítima dos nossos pequenos comerciantes, dos nossos pequenos empreendedores, que sim, estão muito preocupados com a questão da saúde, estão muito preocupados com a questão da saúde, mas também estão desesperados, clamando, gritando por um auxílio do governo do estado de São Paulo, por um auxílio da Prefeitura Municipal de Registro, por um auxílio de todos os que puderem ajudar. Os nossos pequenos não terão condições de se recuperar. São inúmeros MEIs, pequenos empreendedores, comerciantes que estão já com seus CNPJs à beira da falência, que estão com as suas famílias preocupadas,
pelo futuro que os reserva. Por quê? Porque não vê movimentação efetiva, porque eles não vê atitudes e ações suficientes para que possam reverter esse quadro. Então, eles estão ali como pecinhas de um jogo onde eles não têm amarrados, não têm a menor noção de qual será o dia. Uma hora falam para eles que é a questão dos leitos de UTI, outra hora é o número de óbitos. Então, eles não sabem mais o que fazer, eles não têm mais uma luz no final desse túnel. E eles estão tentando uma mobilização de alguma forma para que possam ser ouvidos, para que possam ser enxergados. São esses pequenos comerciantes que movimentam a nossa cidade. São essas pessoas que nos colocaram aqui para estar nesse momento dialogando em possibilidades por elas. São pessoas que precisam saber que pelo menos nós estamos aqui tentando buscar algum caminho, tentando buscar alguma coisa. Essa semana estive lá com os deputados, tomando todas as medidas possíveis sanitárias, mas nós não podemos parar de trabalhar para que a gente possa encontrar caminhos, pessoal, caminhos. Soluções para a pandemia somente com uma vacina efetiva, somente com uma cura. E nós ainda estamos pouco avançados. Apesar de algumas notícias sobre vacinas, ainda vai levar muito tempo a se ter realmente uma coisa clara e uma coisa concreta no sentido da cura para esse vírus, para esse coronavírus. Então, mais uma vez eu volto aqui. Já que é preciso enfrentar, nós precisamos de medidas e ações efetivas. E enquanto isso, nós precisamos de algum caminho para que essas pessoas possam sobreviver. Se trata de sobrevivência. Sobrevivência. Meu apoio a todos esses que estão aí desesperados no dia a dia, pensando em colocar o pão e sustentar suas casas e que não querem depender de um auxílio que não vai durar para sempre. O auxílio do governo federal não vai durar para sempre. Cadê as ações do governo estadual? Cadê as ações do governo municipal? Então, todo o meu apoio, eu gostaria de usar esse tempo para declarar o meu apoio a essas pessoas, a esses pequenos, aos pequenos. As grandes redes, que são aquelas que estão causando as aglomerações também nas ruas, elas têm um viés, porque em muitos municípios, em muitos estados, elas estão trabalhando normalmente. Então, elas conseguem recuperar. Agora, e o pequeno? E aquele que só tem uma portinha? Que está ali, tentando, suando, pagando seu imposto direitinho? Esse não consegue. Esse não vai conseguir recuperar. Então, para esses, nós precisamos encontrar um caminho. Um caminho que alie o equilíbrio entre a saúde e a sobrevivência da nossa cidade. É preciso equilíbrio. É preciso pegar aí a rédea e o timão e pilotar essa situação. É isso que nós estamos precisando. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Próximo vereador inscrito na explicação pessoal. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Com a palavra, excelentíssima vereadora Sandra Kennedy Viana. Desculpa, estava desligado. Senhor presidente, antes de fazer a minha fala, quero aqui demonstrar e externar total concordância com a fala do vereador que me antecedeu, porque há de se encontrar caminhos e tem uma ausência bastante grande dos governos no enfrentamento e não se pode simplesmente falar do isolamento social, falar das medidas que levam ao prejuízo, à contenção, né, das medidas da vida econômica de uma cidade, sem que os comerciantes, sem que os trabalhadores e trabalhadoras vejam algo sendo feito efetivamente. Né? Essa concordância total, Fábio, com a sua fala, porque tinha tempo para organizar o serviço de saúde, não fez, e tem que fazer antes, durante a fiscalização e a proposta das brigadas
de enfrentamento à Covid foram apresentadas, inclusive com o apoio da CIAR, inclusive com o apoio do Sindicato dos Comerciários, inclusive com o Conselho de Saúde liberando R$100 mil para contratar as pessoas por um mês. Não faz por quê? Não faz porque fica a pergunta. Não faz por quê? Se nós sabemos que não basta só nós termos leitos para internar as pessoas, mas que é preciso que a gente adoeça menos e, por óbvio, que preservamos e todas as vidas e não queremos perder nenhuma que seja. Então, está insustentável, como eu disse no início da sessão, e termino aqui concordando com o meu colega. Como procuradora especial da mulher na Câmara, junto com a minha colega, a doutora Inês, eu também não posso deixar de, e vou tentar aqui compartilhar, se eu conseguir uma tela, deixar de me pronunciar sobre o tema que rodou muito o debate, polarizou muito o debate nas redes sociais. Estou conseguindo passar, senhor presidente, o número, não? Tá sim, vereadora. Tá, obrigada. Falar sobre o tema tão triste que polarizou os debates nesse final de semana, que é a agressão, o estupro, que sofreu uma criança de 10 anos, justo nesse mês, inclusive, por isso trago aqui o tema, né, que é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Queria trazer à tona só os principais números, para a gente refletir um pouco sobre o que nós vivenciamos. No Brasil, 6 abortos por dia entre meninas com idade entre 10 e 14 anos por estupro. Este é o registro do nosso país. 6 abortos por dia são feitos em função de estupro de crianças nessa idade. Mas vejam, 6 internações por aborto envolve 6 internações por dia por conta desse aborto, mas em função do quê? De que acontece 4 meninas são estupradas no país por hora. Olha a dimensão do que nós estamos falando. A cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas. Isso é uma coisa extremamente vergonhosa, extremamente revoltante. Eu consegui interromper a transmissão? Tá, obrigada. Que eu não poderia deixar de registrar, porque essa criança foi violentada pelo tio, dentro da sua casa, foi violentada pelo Estado, que lhe negou um direito que já é assegurado pelo Código Penal Brasileiro, 1940, se não estou enganada. Foi violentada nas redes sociais pelos grupos de extrema-direita que a expôs, inclusive trazendo o seu nome, seu primeiro nome, nas redes sociais, trazendo a sua identidade para o conjunto da sociedade julgá-la. Não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, o que penso eu como Sandra, estou dizendo o Estado Democrático de Direito, o Código Penal garante esse direito a esta menina. Ela foi violentada pela família, pelo tio, e ela foi violentada pelo Estado. Isto não pode acontecer no Estado laico, isso não pode continuar acontecendo na nossa sociedade, este volume, essa sangria, essa violência sem fim contra as mulheres, e neste caso, contra as crianças e adolescentes. Contra as crianças e adolescentes. Nós poderíamos pegar pela questão do crime também, que já é, claro que já é, ele é, né? A pedofilia é um crime no país, podemos pegar pela questão do direito que essa criança tem, essa menina tem de ter feito o aborto, porque ela incorria em 2 dos 3 critérios estabelecidos na lei, que é o critério do risco de vida e que é o critério do estupro. Então, deixo aqui, como procuradora da mulher, não poderia deixar de fazer o meu registro desta situação extremamente triste, extremamente revoltante, que é em que tudo que envolve uma violência como esta, ela ainda ter sido violentada pelo Estado e violentada por estes grupos, pela exposição que foi feita desse caso.
muita tristeza, deixo aqui esse registro. Obrigada. Próximo vereador inscrito. Não sei se tem mais alguém inscrito, presidente. Peço aos vereadores que levantem a mão, se mais alguém quiser falar, que aqui na inscrição no chat não tem ninguém. Não havendo vereador a fazer uso da palavra na explicação pessoal e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que será realizada no próximo dia 20/8 de 2020, quinta-feira, em grupos pelo WhatsApp, e-mail durante o dia, a partir das 8h30 até as... Chega ali, tem Senhor presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. E para lá você sai onde? Sim. Para lá você sai onde? Você vira Você está perguntando ou indo para reto? Não, indo para Pode falar, vereador. Vereador Roberto, desligar o microfone rapidinho. Só para o senhor presidente dar uma lembrada, na audiência virtual, na quinta-feira, da Comissão de Orçamento, que vai debater a LDO 2021, por gentileza, convidar os vereadores. Foi convocada, né? Já foi convocada. Só para deixar o lembrete aí registrado, agradeço, senhor presidente, por abrir o espaço aí, convidar os vereadores para a audiência virtual às 18 horas, né? Está marcado, né? Exatamente, às 18 horas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. E para avisar a todos da próxima sessão ordinária, que será realizada no próximo dia 24/8 de 2020, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos. E às 21h29 encerro a presente sessão. Desconto.